Não se pode ser cristão e ser de esquerda ao mesmo tempo. Isso é simplesmente impossível. Cristianismo e socialismo ou comunismo são antagônicos, são completamente opostos. São água e óleo impossíveis de se misturar. Se você se considera cristão e, ao mesmo tempo, se define politicamente como sendo de esquerda, desculpe se eu tenho de falar de forma um pouco enfática. Ou você não sabe o que é cristianismo, o seu conhecimento sobre a religião e a doutrina chamada cristã é muito superficial, ou você não sabe o que significa ser de esquerda. O que está por trás da visão de mundo que sustenta a esquerda. Não existe outra opção. É impossível ser cristão e ser de esquerda, da mesma forma que alguém não pode se dizer religioso e ateu ao mesmo tempo. Da mesma forma que alguém não poderia declarar ter nascido em São Paulo e no Rio de Janeiro ao mesmo tempo. Nesse vídeo nós vamos explicar o porquê disso. Ainda que seja um tema que costuma incomodar muita gente, é preciso colocar o dedo na ferida e falar de forma clara. Como eu já comentei algumas vezes aqui, o objetivo do conhecimento abordado nesse canal não é agradar ninguém, mas sim explicar a verdade sobre as coisas. Como dizia o Sócrates, é melhor a verdade que fere do que a mentira que agrada. A nossa abordagem aqui vai ser espiritual, acima de qualquer ideologia humana. Essa aula, portanto, não é sobre política partidária, é sobre princípios divinos, sobre o espírito por trás de certas ideologias. E por que, quando a gente compreende a essência do Evangelho, nós percebemos que há um abismo entre o Cristo vivo e o projeto da esquerda. Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo." Isso significa que o Cristo não se encaixa em sistemas políticos, nem na direita nem na esquerda. Não existe no mundo uma ideologia política que esteja completamente alinhada ao cristianismo, que a gente possa dizer que é a legítima representante dos valores e dos ideais cristãos. Isso não existe. Mas isso também não nos impede de avaliar qual ideologia se aproxima mais ou se afasta mais dos princípios cristãos. E é preciso dizer com todas as letras, de forma muito clara, que isso que se chama esquerda, em todas as suas vertentes, é de longe aquilo que mais se afasta do cristianismo. Está no extremo oposto, são antíteses. A esquerda, desde a sua origem moderna, ela carrega consigo uma ideologia materialista, seja no marxismo, no socialismo ou nas vertentes progressistas atuais. O foco sempre está no mundo exterior, no corpo, na sociedade. Tudo gira em torno da luta de classes, da redistribuição de bens, da ideia de que o sofrimento humano vai ser resolvido por transformações externas, materiais. Mas o Cristo não veio para criar uma utopia social. Ele jamais falou em desigualdade social na sua doutrina, quanto mais que isso fosse algo central na sua doutrina. O Cristo veio para morrer. Ele veio para dizer: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A ideologia de esquerda, ela nasce da negação de Deus. O marxismo é abertamente ateísta, abertamente. E pior, uma pessoa pode muito bem não acreditar em Deus, mas respeitar quem acredite. Mas esse não é o caso do marxismo. O marxismo fala abertamente na destruição das religiões. Karl Marx escreveu que a religião é o ópio do povo. Para quem por acaso não sabe, ópio é droga. É a substância que é extraída da papoula e que é utilizada para produzir grande parte das drogas que existem. E Marx declara a religião como uma droga a ser combatida. Para ele, Deus era um obstáculo à liberdade do homem.
Um dos fundamentos centrais dessa visão é o chamado materialismo histórico. E o que é o materialismo histórico? É uma teoria filosófica que foi criada por Marx, que diz que a história da humanidade é determinada pelas relações materiais de produção, ou seja, pela economia, pela luta de classes, pela disputa entre opressores e oprimidos. Basicamente, ele diz que desde que o mundo é mundo, existem opressores e oprimidos, e eles estão em constante tensão e luta. E essa luta no mundo é a responsável por criar isso que se chama consciência humana. É essa luta que cria consciência sobre o mundo material e a natureza. Para o Marx, a consciência nada tem a ver com a alma, com o divino, com a criação e com Deus. O materialismo histórico, ele nega o espírito, ele nega a transcendência. Tudo, segundo essa visão, pode ser explicado pela matéria, pelas estruturas sociais, pelas estruturas econômicas e políticas. E isso é absolutamente incompatível com a fé cristã, são antíteses. A fé cristã vê a história como um palco, um cenário para a ação divina, para o drama da queda, da redenção e do retorno à luz. O mundo material é um meio para se desenvolver espiritualmente, jamais um fim. Jesus jamais nos mandou se rebelar contra quem está no poder, lutar por ascensão social, distribuição de riquezas, nada disso. Antes de Jesus chegar, os judeus acreditavam que o Messias iria ser um líder militar, que iria livrar os judeus do jugo ali do Império Romano. E ele jamais ensinou isso. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Para o cristão, a história não é só luta social, é um cenário cósmico, onde a alma é chamada a se libertar da prisão do pecado, da prisão do ego. O marxismo, no entanto, ele quer libertar o homem da fome, da pobreza, mas não do ego nem do pecado. E ao fazer isso, ele promove um tipo de redenção que exclui Deus. O marxismo cultural, que hoje influencia aí quase de forma onipresente as universidades, a mídia, e está se infiltrando também em igrejas, ele continua propagando essa visão. O homem deve se libertar de tradições, da moral cristã, da família patriarcal, da identidade binária homem-mulher, da religião. E tudo isso é apresentado como progresso. Mas, na realidade, é um movimento de dissolução espiritual. O marxismo possui o objetivo claro, manifesto, declarado de destruir o cristianismo. Porque ele entendeu que enquanto a civilização tiver o cristianismo como base de sustentação moral e filosófica, a ideologia nefasta desse sujeito não pode ser aplicada. Então ele busca desconstruir a identidade cristã do mundo ocidental para poder construir no lugar a sociedade utópica idealizada por ele. Vejam as palavras do próprio Marx. Proletários de todos os países univos. Os comunistas consideram indigno ocultar suas opiniões e propósitos. Ou seja, ele fala que não devem esconder suas verdadeiras intenções. E qual é a verdadeira intenção do comunismo? Está aqui. Declaram abertamente que seus fins só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social até aqui existente. Violenta, não pacífica, democrática, não, violenta. Tremei, ó classes dominantes, diante da revolução comunista. Os proletários nada têm a perder senão as suas cadeias. Eles têm um mundo a ganhar. Está lá no Manifesto Comunista de Marx. O cristão que esteja alinhado com essa ideologia, ele está, sem perceber, negando os fundamentos do cristianismo. Ele está negando o próprio Cristo.
Ele está apoiando uma ideologia nefasta, que o objetivo é destruir os valores cristãos que construíram o Ocidente. Um cristão que participa e apoia as ideologias de esquerda é a mesma coisa que um homem que oferece ajuda aos ladrões que estão planejando invadir a casa dele. E o homem, ao invés de lutar com todas as suas forças para impedir que invadam a sua casa e prender os ladrões, não. Ele colabora no plano, fornece armas, explica onde que está o cofre dele e aonde que dormem as suas filhas ali para que elas possam ser violadas pelos bandidos. É realmente assombroso ver como as multidões são manipuladas de forma tão fácil. Como as massas são de fato um rebanho de ovelhas que se deixam enganar pelos lobos que querem devorar elas mesmas. Isso tudo só acontece, minha gente, pela falta de raízes profundas, por não cultivar raízes espirituais sólidas, por não existir estudo de nada e estar sempre na superfície das coisas. Desculpem a sinceridade, mas esse é o resultado da cultura da novela e futebol, da cultura de TikTok e Instagram. Enquanto a gente insistir em ter a profundidade de um pires, nós vamos continuar a ser enganados por lobos em pele de ovelhas. Minha gente, entendam isso. É preciso deixar de ser raso. É preciso deixar de ser fútil. É preciso ser mais sérios na vida, mais profundos. A superficialidade torna o ser humano torpe, torna o ser humano ignorante, torna a pessoa um barco à deriva. As pessoas superficiais, elas se tornam tão torpes que elas não identificam nem o lobo que quer devorar elas. E ainda ajudam o lobo. Fazem apologia do lobo e querem convencer as ovelhas que seria bom se o lobo instalasse as suas ideias no rebanho e as governasse ainda. Quando é que nós vamos deixar de ser estúpidos, meu Deus do céu? A esquerda, muitas vezes, ela se apresenta como defensora dos pobres, das minorias, dos excluídos. E isso engana muitos cristãos bem-intencionados. Uma das maiores expressões dessa armadilha espiritual é isso que se chama teologia da libertação. Essa corrente aí que nasceu na América Latina, nos anos 60 e 70, ela tenta unir o cristianismo com o marxismo. Ela lê o evangelho como um manifesto político. Para os seguidores dessa corrente, Jesus seria uma espécie de revolucionário comunista, que veio libertar os oprimidos das estruturas de poder, políticas e econômicas ali. Mas isso é uma distorção, é uma inversão total do evangelho. Cristo não veio lutar contra Roma, não pregou reforma agrária, não conclamou o povo à luta de classes. Não há uma só linha nos evangelhos associando o ensinamento dele à política. O que ele disse foi: meu reino não é deste mundo. Jesus é um revolucionário, sim. Ele revolucionou toda a visão religiosa que existia na época. Ele revolucionou o mundo. Mas a revolução que ele nos convida é uma revolução interna da alma. É uma revolução espiritual. Ele nos convida a subjugar as nossas paixões e deixar de ser vítimas do pecado, dos vícios, da inconsciência que todos nós carregamos dentro. O que ele nos convida é a revolucionar nós mesmos na luta da luz contra as trevas. E essa luta é interna, é uma luta da alma. Se a alma vence, o prêmio não é desse mundo. O prêmio é o reino do Pai. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho corroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem o caruncho corroem e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está teu tesouro, aí estará também teu coração. A teologia da libertação
ela troca a salvação da alma pela libertação social. Ela abandona a cruz, abandona o arrependimento, abandona o chamado ao nascimento interior e substitui isso por revolta, ativismo e politicagem. Essa teologia falsa prega que o inferno é a pobreza e o céu é a justiça social. Ou seja, o céu e o inferno estão dentro do reino puramente material. É uma ideologia materialista que se infiltrou dentro do cristianismo. O Cristo veio nos instruir sobre como destruir o nosso mundo interior do pecado, não o sistema político de César. Quando os homens quiseram fazê-lo rei político, ele se retirou ao deserto. Quando Satã ofereceu a ele no deserto o governo do mundo, o que ele respondeu? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. A teologia da libertação faz o contrário. Ela coroa o Cristo como um militante e reduz o Cristo a um símbolo de revolução terrena e não de salvação espiritual. Quando o cristão se deixa enganar pelo discurso de esquerda, acreditando que a luta pelos pobres possui similaridade com o cristianismo, ele se deixa cair em dois enganos. O primeiro é que essa compaixão da esquerda é horizontal, ela é sem cruz, sem espírito. Enquanto o verdadeiro amor cristão chama o pecador ao arrependimento, a esquerda, por outro lado, ela afirma: você é perfeito do jeito que é. O seu único problema são os opressores malvados. O mal do mundo não são o pecado e a ausência de Deus. O mal do mundo são os patrões e empresários malvados. A doutrina do Cristo, ela é clara. Vai e não peques mais. Já o falso amor abraça a escuridão. O amor verdadeiro ilumina e cura na medida em que exige transformação interior. O cristianismo original que nós ensinamos nesse canal não está preso à política humana, mas ele sim reconhece os frutos espirituais das ideologias. E o fruto da esquerda é propagar a revolta, o vitimismo, o hedonismo, o orgulho de identidades egóicas. O místico cristão, ele caminha na renúncia. Ele sabe que a libertação não vem de governos, que ela vem do sacrifício interior. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele não luta para transformar o mundo através do Estado, mas para morrer para o mundo dentro de si mesmo. Isso não significa dizer, é óbvio, que a gente tem que se tornar indiferente ao mundo, se tornar indiferente às injustiças que existem no mundo. É óbvio que não, a gente não está falando disso. É preciso fazer o que está ao nosso alcance para fazer do mundo um lugar melhor. Mas o verdadeiro discípulo do Cristo, ele compreende que essa luta é secundária. O mundo sempre vai ser o mundo. Ele sempre vai ser imperfeito, sempre vai haver sofrimento. A prioridade da vida deve ser realizar uma transformação interna na alma. A prioridade do cristão deve ser a salvação da alma. E as dificuldades do mundo são a via crucis que a alma precisa trilhar para forjar a si mesma. O cristão autêntico, ele compreende que o mundo nunca vai ser perfeito e nunca vai nos trazer felicidade autêntica. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. A felicidade real só pode ser encontrada no reino do Pai. Mesmo as pessoas que têm tudo na vida, são ricas, saudáveis, no fundo, elas continuam sendo infelizes e miseráveis. Elas não são felizes. Você pode acreditar que elas são, mas elas não são. Porque a felicidade nunca vai vir de nada que seja material.
O segundo engano que a esquerda conta é de que o objetivo realmente é a igualdade. O que todo líder esquerdista deseja é simplesmente fazer com que seja ele a ocupar o papel de opressor, que ele tanto critica. Basta a gente dar uma breve olhada na história para constatar isso até a saciedade em absolutamente todos os regimes de esquerda que foram levados a cabo na história, em todos, sem exceção, o que aconteceu? Uma maior concentração de poder, não menor. A igualdade que se estabeleceu na população foi a igualdade da pobreza, onde todos, em alguma medida, ficaram iguais, sim, porque ficaram todos miseráveis, enquanto uma elite ali se estabeleceu concentrando poder e riqueza e controlando as massas por meio da força policial e de um regime nefasto chamado ditadura, em que retiram a liberdade individual, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade econômica, mas tudo sempre com uma mesma justificativa absurda, uma mesma cartilha que todos esses regimes seguem, que isso seria pelo bem comum. Portanto, meus amigos, quando alguém diz sou cristão e sou de esquerda, essa pessoa está afirmando algo absurdo. Existe aí uma incompatibilidade total de ideias, de valores, de visão de mundo. Essa alma ainda não compreendeu a profundidade do Evangelho. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Se você se sente incomodado com essa mensagem, ótimo. Ela foi feita para isso. Cristo não veio ao mundo trazer conforto à carne, mas espada ao espírito. Espero que você tenha a coragem de buscar a verdade além das ideologias, porque só a verdade liberta. Te convido a acompanhar o nosso canal e mergulhar nos aspectos mais profundos do cristianismo. No comentário abaixo está fixado o link com o meu livro O Simbolismo Secreto da Bíblia e também as informações para quem deseja agendar um atendimento online individual comigo. Eu sou o professor Tiago Santana e você está no canal Yeshua, Cristianismo Primitivo. Nesse canal, nós explicamos as origens do cristianismo, explicamos que Jesus deixou um ensinamento secreto aos apóstolos e aos seus discípulos mais próximos, explicamos que a Bíblia é sagrada, é a palavra do Eterno e é também um livro simbólico, envolto numa linguagem alegórica, uma linguagem arquetípica. E tudo que está ali tem relação com a nossa própria psicologia e com a nossa própria vida interior aqui e agora. Nesse canal nós explicamos qual é essa linguagem e qual é esse conhecimento por trás do simbolismo que estava nas origens do cristianismo, mas que hoje, lamentavelmente, esse conhecimento se perdeu. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe e ajude o nosso canal a chegar até mais pessoas. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.